Meu irmão decidiu se tornar um mendigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e esse é o meu universo. No vídeo de hoje a gente vai ver uma moça contando sobre o irmão dela e eu não queria ficar sozinha nessa, então a gente vai ver pelo canal da Beta Boa e Chá. Gente, se vocês não acompanham a Beta, meu Deus do céu, vocês estão perdendo tempo. Vai lá, se inscreve no canal dela, eu também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E a gente vai reagir junto com a Beta a essa situação. Eu poderia pegar o vídeo direto da menina? Sim, mas eu achei muito mais divertido ter companhia. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vamos lá? Meu irmão foi viver. Calma aí, gente, deixa eu me organizar. Meu irmão foi viver como um mendigo? Que história é essa, gente? Tem cada coisa que aparece no TikTok, gente, que eu fico sem entender direito. O dia. É uma pessoa. Aqui, eu já vou até mostrar aqui, ó. Essa aqui é a chamada Baut Laura. A Laura. A Laura vai falar do irmão dela. Pra vocês verem que eu não sabia o nome, né? Como eu, de novo, né? Pra quem não sabe, eu pego as coisas sozinha aqui pro canal. Então eu evito de ficar vendo muita coisa pra não pegar spoiler e reagir aqui junto com vocês. Só que daí isso faz com que às vezes eu não saiba nem o nome da pessoa, porque eu não consigo às vezes procurar algumas coisas sem ter muito spoiler, então eu evito. Mas é isso, enfim. O dia que meu irmão foi para o centro de São Paulo por livre e espontânea vontade de viver como mendigo. Fico um pouco. Gente, é que o próprio mendigo não queria ser mendigo. Por que a pessoa que não era mendiga decidiu se tornar um mendigo? Porque o mendigo é quando ele não tem mais opção, né? Ele não fez a escolha de morar ali na rua. Ele infelizmente foi parar nessa situação. E não é uma situação fácil pra pessoa estar escolhendo passar por isso, não, viu? Um pouco confusa. Vamos assistir? Vamos. O dia que o meu irmão foi para o centro de São Paulo viver por livre e espontânea vontade como mendigo. Ai, que legal. Não tinha o que fazer, né, gente? Tá faltando o quê? Tava faltando uma louça pra lavar, provavelmente. A pessoa que escolhe é porque tá faltando um currículo pra bater. É isso mesmo. No dia que era pra ele fazer uma prova da Caixa, que eu acho, se eu não me engano, abre de 4 em 4 anos. Então essa prova era de fato muito importante. O meu irmão não dorme em casa. Aí eu já comecei. Tá vendo? É isso, gente. A pessoa foram encher o saco do garoto pra ele fazer concurso público. O que ele resolveu fazer? Viver da arte, viver do que a natureza dá. Tá certo. Comecei a preocupar, porque minha mãe manda mensagem falando: Laura, o seu irmão dormiu aí? Porque meus pais são separados, né? E era pro meu irmão dormir aqui. E ele não dormiu. Aí eu fiquei tipo, não. Tô com medo. Tô com medo que o chat tá falando que eu vou odiar essa pauta. Oh, Deus. A gente vai passar estresse com essa pauta, será? Ou vai odiar por outro motivo, será? Aí ela, porque ele falou que ia ir e eu tô preocupada, porque um dia desses ele falou que queria virar mendigo. Aí eu falei, o quê? Não, mãe, peraí, isso aí tá errado. Peraí, vamos ver como que é essa história. Porque ele, um tempo atrás, tinha falado pra minha mãe que, nossa, mãe, tipo, jogada no ar, sabe? Nossa, não seria interessante se eu, tipo, sei lá, virasse mendigo? Aí minha mãe não levou a sério. Mas aí quando esse dia aconteceu... Alguém leva... Tem como alguém levar a sério, gente? É porque assim, ó, sei lá, se ele, igual ela tirou sarro do viver da natureza e tal, viver da arte, realmente a gente tira sarro e tal, mas por exemplo, vamos supor que ele realmente fosse um artesão, tá? Ele fizesse as coisas, trabalhos manuais, e quisesse tentar vender por aí e tal, fazer o negócio dele dar certo. Ainda tem um motivo que ele tá tentando fazer o negócio dele dar certo, não que ele quer se tornar um mendigo, viver de nada. Tipo, gente, mendigo passa fome, não tem onde morar, não tem um cobertor pra se cobrir, esse frio que tá fazendo, tô aqui, ó, no meu pijama de pelinho, porque eu não tive coragem de trocar ele, porque tá muito quentinho, entendeu? É uma coberta ambulante isso aqui, sabe? Aí a pessoa... Eu sinto que eu vou passar um pouquinho de raiva, talvez, porque pra mim não faz o menor sentido, é infundado, né?
infundado que a gente diria. Mas é o que eu falei, uma coisa é a pessoa, sei lá, ela vai tentar trabalhar, ela vai viajar trabalhando e vendendo coisa e fazendo outras coisas. Aí ela tá tentando fazer o negócio dela dar certo, vender o que ela quer vender, sei lá, enfim, o que quer que seja. Agora, meu sonho. Nossa, tô aqui parada em casa. Ai, nossa, acho que meu sonho da minha vida é ser mendigo. Acho que não, né, galera? Aí fica difícil. Minha mãe não levou a sério. Realmente, se alguém chega pra ela e falou assim, caramba, mãe, que vontade de virar um mendigo. A mãe vai falar, que tal você ir lavar o banheiro? O vaso cheio de catota de cocô. Ah, Você caga que parece que tá com o cu pra cima. Que tal? Quer virar mendigo? Tá bom, filho. Então vamos fazer o seguinte. Toma aqui essa caixa de papelão. A partir de hoje, você não vai mais dormir na sua cama. Você vai dormir com a janela aberta, no chão. E aí, se quiser fazer o cosplay de mendigo, amanhã você não almoça aqui. Quem sabe você passa na cozinha pedindo alguma coisa e aí eu vou falar, tem não, vai embora. Aconteceu dele não ter dormido em casa, aí minha mãe começou a levar a sério. Aí beleza, meu irmão sumiu durante 3 dias. 3 dias ele sumiu. Quantos anos tem essa criança? E depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. Mas nesses 3 dias foi pura procura. Foi tipo assim, questão de eu ligar pra Record. Meu irmão ia. Não, Mona, calma aí. Não. Seu irmão sumiu 3 dias e você tá contando nessa tranquilidade. mas daí ligou pra. Desculpa, ela se atentou a outra coisa. Eu tô tipo assim, você ligou pra Record não pra polícia? Eu não entendi. Pra mim já não faz muito sentido essa parte também. Menina, meu irmão sumiu 3 dias, foi uma loucura. Até liguei para as pessoas perguntando se ele tava lá. Vou colocar mais um pouquinho. Meu irmão ia aparecer na Record, lá no Datena, como um adolescente que sumiu. E tipo assim, gente, meu irmão tem Adolescente, viu? Não é uma pessoa adulta. tudo. Meu irmão não briga com ninguém, meu irmão é de boa com a família, não tem nenhum problema familiar pra ele ter sumido. Eu mandei mensagem pra todos os amigos e nada dele aparecer. Absolutamente nada. E aí todo mundo já estava preocupado. Minha mãe falou, eu vou dar queixa na polícia de desaparecimento. A mãe tranquila. Cadê teu irmão, aquele imprestável? Ah, mãe, não sei. 3 dias que ele não aparece. Caralho, acho que eu vou dar queixa na polícia. Ela fala, mãe, eu acho que vale a pena, né? Vai que, sei lá. Acho que eu vou lá. Eu acho que eu vou terminar o almoço aqui. E aí, à tarde, se sobrar um tempo, eu passo na polícia pra dar uma queixa. Eu acho que tá falando tranquilo porque agora já achou, né? E porque é muito infundado. Tipo, cara, como que você leva a sério isso? Não faz o menor sentido. Aí eu já tava, tipo assim, com o cu na mão. Porque eu pensei, o que agora eu faço, velho? Aí eu já liguei. Eu tenho a impressão que ela começou contando uma coisa, ela viu que ficou meio faltando coisa, aí ela já tava no blush, não sei se vocês separaram. Ela já tava no blush quando ela tava contando outra parte, ó. Porque ela começa assim, né, ó. Passando esse tô treco preocupada, na testa, tá vendo? Aí aqui já tá no Nossa, blush. Você tá vendo? Quem... E depois ele voltou com. Tá, aí aqui, ó, já tá nada no tivesse blush, tá acontecido. vendo? Mas nesse. Que ela vai Seu irmão ficar sumiu sofrendo 3 aqui com o dias blush, e tá você tá vendo? contando nessa tranquilidade. Aí agora Menina, a gente já meu tá irmão aqui sumiu de 3 novo, dias, ó. foi uma loucura. Não tem nenhum dar queixa na Não, polícia. cadê? Aqui. Pensei, o que agora eu Olha lá, ela faço, voltou véi? pro Aí eu negocinho liguei da pro meu pai testa desesperado, e ela meu tá pai sem tinha blush saído com aqui. a esposa dele. Eu acho que ela foi contando, viu que faltou coisa, e aí depois que ela já tinha passado, ela voltou. Mas enfim, nada a ver, né? Não faz o menor sentido eu estar atentada a isso. Mas A gente enfim. foi pra Cotia, onde meu irmão morava com a minha mãe. Meu pai veio correndo. Ele não dormia aqui, ele não dormiu num amigo. Esposa dele. Aí eu falei, já tava, tipo assim, com o cu na mão. Aqui, parei aqui, vamos lá. Porque eu pensei, o que agora eu faço, velho? Aí eu já liguei pro meu pai desesperado, que meu pai tinha saído com a esposa dele. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, o meu irmão, pai. O meu irmão sumiu, pai. Ele não dormia aqui, ele não dormiu num amigo, ele não dormiu em nenhum lugar. O que eu faço? Aí ele pegou, meu pai veio correndo pra casa e a gente foi dar queixa
da delegacia de desaparecidos, um negócio assim. A gente foi pra Cotia, onde meu irmão morava com a minha mãe. E a gente foi no centro de lá procurar pelo gato, né? Pelo Divo que sumiu. Aí, beleza, a gente procurou. Eu fui lá na casa da minha mãe e eu encontrei um bilhete assim. Fui embora, não me procure. Que? Fui embora, não me procure. Tipo, tudo bom? Aí pronto. Aí o coração já começou a palpitar, minha mãe começou a surtar, minha mãe começou a falar, meu Deus, ele falou com alguém. A cara da Beta, agora que eu reparei. Porque meu irmão é viciado. Porque, gente, de verdade mesmo, o meu irmão, ele é viciado em jogar jogos no computador. Aí, depois de um tempo, chega o Divo. Ele chega em casa, depois de 3 dias desaparecido, tá? Sem falar com ninguém, não levando o celular. Ah, ele não levou o celular, ele não levou nada, só os documentos dele. Lógico, Mona, ele foi virar mendigo, caralho. Ele Que mendigo que vai levar o celular? não foi fazer mochilão. E aparece como se nada tivesse acontecido. Gente, quantos anos tem esse adolescente? Porque ela falou que o irmão dela é adolescente. Quantos anos ele tem? E fedido. Então, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa foi tomar um banho. Não vai, mas não... não... Mas não vai tomar banho, mas vai tomar banho de porrada que eu ia dar. Chegou, tipo, como se fosse muito normal. Aí todo mundo, Diogo, onde você tava? Diogo, pelo amor de Deus, onde você tava? Diogo, pelo amor, onde você estava? E meu irmão, tipo, gente, quero tomar meu banho. Depois a gente conversa. Beleza, o Diogo... Pleno. Não, só um momentinho. Eu vou tomar meu banho. Já já a gente vê. Você some do nada, sem avisar ninguém. Ninguém te encontra, você chega do nada. Ah, eu vou tomar meu banho. Só um momentinho, por favor. Não me incomode. Olha, que nervoso que seria, porque eu passaria. Véi, mas eu ia caçar essa criança até no inferno. Porque não é possível um negócio desse. Que ela disse que é adolescente. Então deve ter no máximo o quê? 16 anos? Sei lá. Menor de idade, provavelmente ele é. Tem que ser, né, no caso. Olha isso. Gente do céu, olha. Tá. Ah, não, galera. Eu vou torcer pra você fique. Eu amo a gay. Sai de casa. Parece eu. Eu, quando era criança, eu fazia um papel dizendo assim: fui embora, não me procure. E me escondia debaixo da cama. Minha mãe falava, graças a Deus. Menos um problema. O adolescente some de casa 3 dias, volta, a família toda desesperada falando, meu Deus, onde você tá? E ele faz. Primeiro eu vou tomar meu banho. Com licença. Jurou. Foi lá, tomou o banho dele. Aí ele volta. Aí a gente pergunta, né, pro gato: o que aconteceu? Como que foi esse tempo que você ficou na rua? Como assim? Aí ele falou: ah, sabe o que é? É que eu queria ver se eu me virava sozinho na rua. Hã? Aí tá, mas e aí? Como que foi a sua experiência, né? A gente perguntou pra ele. Como que foi virar mendigo? Foi ótimo, amém. Aí ele, não é mendigo. Eu só queria ver se eu sabia me virar na rua, se eu sabia fazer dinheiro. Aí ele falou que ele dormiu no ponto de ônibus e no outro dia ele dormiu num puxadinho, onde ele dividiu o quarto com mais 3 mendigos em 2 beliches. Ou seja, lá na Sé, tá? Na Sé. E, inclusive... Não, Mona, não. Não. Não é possível. São tantos comentários que eu gostaria de fazer, mas eu não quero transformar o vídeo em um vídeo mais 18. São tantos comentários que eu gostaria. Inclusive, um mendigo chegou nele e falou assim pra ele, que o Diogo me contou: você não quer? Eu ia falar isso agora, tá? O perigo. Porque, tipo assim, beleza, o cara perguntou, mas se o cara tivesse... Pelo amor de Deus, gente, olha o perigo.
São tantos comentários. Aí meu irmão, obviamente, falou, não. Só que foi engraçado. Eu amei. Meu irmão falou, obviamente, não. Como se a pessoa estivesse no auge da racionalidade. A pessoa acabou de sair de casa pra ir pra Sé, dormir num pulgueiro. E aí o mendigo fala, você quer? E ele, não, aí já é demais. Aí já, acho que já passou do limite. Enfim, aí ele dormiu lá no ponto de ônibus. Segundo ele, tava muito frio nesse dia e ele não conseguiu dormir, ele ficou acordado prestando atenção em tudo. Enfim, aí no outro dia ele dormiu no puxadinho lá na Sé, onde ele gastou, sei lá, uns 10 conto. Lembrando, meu irmão tinha saído, tipo, ele tinha 15 reais só. Era só 10 conto e 15 minutos de top. o dinheiro da passagem que o meu irmão tinha saído pra ir pro centro. E aí, beleza, ele dormiu nesse puxadinho com mais 3 mendigos. Super normal, né? Super normal. Aí ele falou que trabalhou como puxador. Que puxador é aquelas pessoas... Não é puxador de carrinho. Puxador de cola. Eu jurava, quando ele falou que trabalhou como puxador, eu pensava que era puxando carrinho. Mas não, puxador é aquelas pessoas que ficam no centro chamando as pessoas pra ir nas lojas de eletrônico, sabe? Que ele falou que ele foi pra Santa Ifigênia trabalhar como puxador, puxando as pessoas, falando, vem cá, entra aqui, o que você tá procurando? Tá procurando... Mona, esse moleque foi pro McDonald's da cidade. Deitou lá 3 dias e voltou com essa historinha pra te contar. Que foi trabalhar de puxador. Em 3 dias, esse Forrest Gump viveu experiências únicas. Para de show. Agora. Tem isso de puxador, realmente? Eu também achei esquisito. Se fosse puxando carrinho, sei lá, organizando coisa simples. Se fosse organizando coisa simples. Mas... puxando pessoa pra dentro de loja. E ele não tava fedido, ela falou? Será que as pessoas iam ser tão receptivas assim, entrando na loja? Sei lá, hein? Ora é isso, né? Você viu o garoto, adolescente, em 3 dias, sem um telefone, sem nada, já conseguiu trabalhar. E você, qual é a sua desculpa? Na moral. no celular, você tá procurando tela, você quer consertar, vem aqui nessa loja. Ele tava trabalhando mais assim. E aí ele conseguiu, segundo ele, 70 reais no dia. E aí foi onde ele gastou com esse puxadinho pra ele dormir e o dinheiro pra voltar pra casa. A gente fez vários cartazes dele, vários. A gente divulgou, eu tinha divulgado as minhas redes 70 reais? Um dia? sociais todas, pedindo pra amigo divulgar, mandando... O moleque fez 70 reais. Se ele faz 70 reais por dia, 70 reais dá mais que um salário mínimo. em grupo, ligando pra vários meios de comunicação pra falar sobre o meu irmão. E como a gente tinha divulgado, nas redes sociais, colocado o número de telefone, caso alguém encontrasse ou tivesse alguma pista do meu irmão, a gente recebeu muito trote. Mas muito trote mesmo. Bizarro, a ponto de eu zoar com as pessoas que estavam fazendo trote. Ai, não sei o que, a gente tá aqui com seu filho, não sei o que. Eu falava, é? Aí o meu irmão já tinha chegado, já tava de boa. Aí a gente pode matar. Mata, porque esse aí tá merecendo umas pauladas, viu? Ou eles falavam pra, meio que aplicar um golpe, né? E a gente meio que, zoava com a cara deles, porque o jogo já tava bem e já tava suave. O jogo apareceu até no metrô lá, como desaparecido. Juro, bagulho sinistro. Só que... E eu também tava no telefone com a mulher da Record pra ver o que... Porque ela tava interessada na história e tudo mais, porque, muito do nada, né? E aí ele voltou, ele se esclareceu, e foi isso. Ele falou que ele viu um filósofo falando sobre aprender a ver se virar sozinho e ele queria tentar. Isso aí eu já não duvido nada. Isso eu já não duvido nada. Só que, gente, você aprender a se virar sozinho tem tantas outras formas. Não precisa virar mendigo pra você se virar sozinho, não, tá? Só dando um toque aí pra quem tá pensando em aprender a se virar sozinho. Você não precisa virar mendigo pra isso.
Você pode estar na casa dos seus pais e começar dando seus passinhos na vida com a idade que você tiver, né? E aí depois você vê se você consegue sobreviver. Tipo assim, você tem que começar de algum lugar, não dá pra ser do nada, né? Pá, vou ali morar na rua sem celular, sem nada, sem recursos, sem banho, sem comida, sem nada. E ver o que que dá aqui, rapidinho. Faz sentido não. Pra mim não faz sentido não. Que o que mais tem na internet é gente maluca falando merda. O pior é que eu não duvido. O cheiro de leite, não tirou nem fralda ainda. Foi ver alguma merda de um estoico, né? Desse povo que adora um estoicismo agora. Agora resolveu ir pra rua descobrir. Não, isso foi. Assistiu o Eduardo Marinho. É, pode ter sido o Eduardo Marinho, né? Será? Eu acho que nem o Eduardo Marinho chega nesse nível. Ele deve ter assistido o Pablo Marçal, eu acho. Sem avisar ninguém, só com o dinheiro da passagem e vivendo assim no mundo lá no centro. E aí foi isso. Basicamente essa foi uma história muito maluca. E rodou Cotia inteira, rodou São Paulo inteira. Aí depois Detalhe, gente, Cotia é uma cidade que fica 1 hora daqui, mais ou menos. 40 minutos daqui, não é perto. a gente teve que ligar pra polícia pra falar que a gente encontrou ele, que tava tudo bem. Nossa, sem falar que a gente tinha ido no centro de desaparecidos lá do centro. E a gente procurou até o Diogo no centro, né? Pra ver se ele não tinha dado uma de mendigo mesmo. Aí, nossa, vocês deviam ver. O policial falou assim pro meu pai: olha, o IML não tem ninguém com o registro do seu filho. Nossa, meu Deus, vocês deviam ver a cara que meu pai fez. Ele ficou tipo, nossa, graças a Deus, Senhor. Meu pai ficou tão aliviado, mas tão aliviado. Aí depois meu irmão voltou bem, não aconteceu nada com ele. Ele ficou de castigo, ficou um tempinho, mas logo foi perdoado e ele nunca mais fez isso. Essa foi a história de como meu irmão sumiu pra tentar ver como que ele ia se virar no centro, sozinho, sem nada. Nunca, né? Amei o resumo no final do vídeo. Depois de 15 minutos de vídeo, ela resume, repetindo a mesma coisa que ela falou 5 vezes durante o Não teve essas vontades, assim, de, tipo, experimentar experiências novas, né? É tão normal, coisa de família, boba. É muito normal fazer essas coisas. Mas Sim, claro, sempre quis ser mendigo, sempre quis. Ir na rua, né, e ficar sem celular, sem comida, sem cobertor, sem nada e ver como eu ia sobreviver. Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido! Mas enfim, hoje em dia, essa história a gente ri pra caramba sobre essa história, tipo, muito, muito mesmo. A gente zoa bastante meu irmão, e meu irmão também zoa junto, mas na época foi meio tenebroso. Mas hoje em dia a gente dá risada pra caralho, porque é meio maluco, né? Óbvio que foi tenebroso. A pessoa, o ser humano sumiu por 3 dias porque inventou que queria ficar na rua, viver na rua. E um monte de mendigo querendo sair da rua, o ser humano tem tudo em casa e quer sair pra rua. Morar na rua, viver na rua, sem nada. Não faz sentido. Mas quem nunca? É isso. Beijo. Às vezes, algumas experiências são individuais mesmo. Quem nunca? Moça, traz ele pra contar a versão dele. Será? Será que a gente precisa? Infelizmente, pra ele contar a versão dele, ele teria que existir. Não só na cabeça dela, né? Às vezes esse é o problema. Eu vou responder algumas dúvidas que ficaram no meu vídeo, então é isso. Não tô conseguindo. Que dúvida ficou no seu vídeo? Gente, eu vou responder umas dúvidas que ficaram aqui no meu vídeo. O meu irmão, ele saiu de casa pra tentar uma carreira de mendigo. Foi pra Sé, tentaram comer o toba dele. E aí, menina, ele cansou. Ai, senhor, não é possível. E voltou pra casa. E foi tomar banho. Queria responder aqui uma pergunta, uma dúvida que ficou no meu vídeo anterior. Que foi a pessoa que foi. Quem foi, né? No Enem, por exemplo. Quem foi no sujeito, né? Na oração. Meu irmão foi tentar viver a vida. Gente, que merda, eu fico bocejando toda hora. De mendigo na Sé. Quem é o sujeito? No caso, meu irmão.
consigo trazer ele pra fazer o vídeo e ele contar a versão dele e tudo mais, porque o Divo é low profile. Ele não gosta de vídeo, foto, ele não gosta de nada, entendeu? Então eu vou responder algumas dúvidas que ficou no meu vídeo que viralizou por esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Infelizmente não consigo trazer ele. O meu irmão, quando aconteceu tudo aquilo... Ele é low profile. Eu diria que ele ele não é que ele, na verdade, tenha um corpo, sabe? Ele tem a presença dele é um pouco mais etérea. É quase como se fosse uma ideia. Uma ideia que existe apenas na minha cabeça. Tudo mais, a gente pensou assim... Gente, é que assim, ó, a história é um pouco absurda, ela tá partindo do pressuposto que esse irmão não existe e que isso é uma fic. Porém, pode ser realmente que seja, mas eu também parto do pressuposto que o ser humano, ele é meio maluco das ideias. Eu não duvido de nada. Eu não vou botar minha mão no fogo pra falar assim, não, ei, inventou, ninguém faria isso. Às vezes fez. Eu preferia pensar que não fez, que não existe. Mas eu acho que existe a possibilidade, véi. Isso que é o doido. Eu não duvido de nada das pessoas, você tá entendendo? Então, eu vou partir do pressuposto que vai que né. Vai que e realmente existe esse ser humano que realmente fez isso. Eu sei lá. Eu não vou botar minha mão no fogo por ela dizendo que ela tá falando a verdade, mas também não vou botar a mão no fogo pelo irmão dela dizendo que é mentira, que esse irmão nem existe. Porque eu acho que às vezes, entendeu? Às vezes as pessoas se passam mesmo, as pessoas são meio doidas de vez em quando. Sim, levar ele pro psicólogo, porque eu vi que muita gente ficou falando, nossa, mas vocês levaram ele pro psicólogo? Nossa, mas vocês isso, vocês aquilo. Gente, a gente entendeu, claro que a gente pensa, nossa, é um surto psicótico, alguma coisa do tipo. Só que a gente entendeu que era realmente, ele só queria fazer essa experiência, não foi algo, tipo, algum transtorno, alguma coisa na cabeça que ele teve. Não, ele realmente só quis pegar pra fazer, porque ele queria uma experiência nova na vida dele. Palavras dele, tá bom? Então, é por isso que ele quis fazer. Então, a gente não precisou fazer psicólogo depois. Claro que a gente pensou, né, nessa possibilidade, mas não foi necessário. Porque ele tá muito bem, ele sempre esteve bem. Tanto é que... Nossa, Eu acho uma declaração forte. Ele tá muito bem, eu até posso acreditar. Ele sempre esteve muito bem, aí eu já acho um pouco mais delicado de afirmar. Não sei você. Eu acho um pouco. nossa, o É que daí, será se sempre teve bem? Daí talvez não faria o que fez, né? Divo tá feliz da vida hoje em dia. Então, não tem o que se preocupar. Aí, outra coisa que ficou bastante... que muita gente ficou em dúvida, era se... Ai, o que era? Nada. Ninguém ficou em dúvida com nada. A história não tem muitos detalhes pra alguém ficar em dúvida. Ai, do Datena, que eu falei Datena na Record. Só que, gente, desculpa, eu errei. É porque, assim, eu tava falando com um amigo. É que eu tava inventando na hora, gente. Aí, quando a gente inventa, é um pouco difícil da gente se ater aos detalhes da realidade. Que, na verdade, os pais dele trabalham na Record. Aí ele ia aparecer na Record. Mas eu também tava falando com o pessoal no Datena. Do Datena. Então, por isso que ficou meio que confuso, sabe? Foi por conta disso. O meu amigo, no caso, era o Datena. Ai, véi, é complicado também, né? Complicado também. Sei lá. E deixa eu ver. Não sei se tem mais dúvidas. Quem tiver dúvidas e quiser falar aqui, perguntar, pode fazer, tá? Que mais? Mano, Vocês têm alguma pergunta, chat? Gente, a única pergunta que eu teria, não era nenhuma dúvida sobre a história, era por quê? Essa seria a dúvida. Por quê? Porque não faz sentido. Entendeu? Não faz. Eu tô bem aqui, eu tô tranquila. foi uma experiência, galera. Ele só quis fazer essa experiência. Ele sei lá, na cabeça dele, pronto. O que mais me preocupa, talvez, não é nem o menino ter querido essa experiência. O que mais me preocupa é ela tratar com naturalidade. Talvez a psicólogo tá faltando pra família. Eu achei ele só queria ter uma experiência. Eu repito a minha pergunta. Por quê? Por quê? E isso do psicólogo, eu acho que trata com naturalidade agora, porque pelo que ela falou já faz um tempo. E porque tem coisa na nossa vida que passa a virar piada, né? E ela falou que passou a virar piada. Talvez ainda assim falte psicólogo pra todo mundo, né? Eu parto do pressuposto que todo mundo precisava de psicólogo. Na realidade, a verdade é essa. Se todo mundo fizesse terapia, muita coisa já melhoraria um pouco na vida. Tem muito engraçado os comentários, teve muito comentário positivo, teve muito comentário negativo. Que comentário positivo não é possível, amor. Até me babei aqui de nervoso. Que comentário positivo que teve?
Vou até abrir aqui. Nada. Surto psicótico. Ele desistiu rápido. Ó. Muitos comentários positivos. Ó, eu quero saber, inclusive, quais são as perguntas que as pessoas fizeram, as dúvidas que as pessoas tiveram, né? A dúvida principal é: vocês levaram ele para um profissional de saúde? Né? A segunda amiga, quantos anos ele tinha? Porque eu não entendi. Ao mesmo tempo que ele é adolescente, ele já vai fazer a prova da caixa. Né? Mas é que tem concursos que são nível médio, né? Ensino médio. Mas ele teria que ter terminado o ensino médio, pelo menos, né? Então, ele teria que ter no mínimo 17 anos. Então não é tão adolescente assim. Sei lá. Deu até vontade de fazer isso também, mas infelizmente moro numa cidade de 300 mil habitantes. E se eu for pro centro virar mendigo, vou esbarrar com 10 conhecidos. Esse é o problema também. É verdade. 3 dias desaparecido e ele ainda estavam pensando em dar queixa. Que pessoal tranquilo. Ele conseguiu até emprego em 3 dias. Conseguiu não só emprego, como conseguiu R$70. Né? Tem todas essas partes que não fazem. Que é esquisito, estranho. Sei. Vamos lá. Eu quero voltar aqui que eu tô com muitas dúvidas, né? Então, vamos ouvir as dúvidas. É isso, entendeu? Ele tá bem. Ele sempre esteve bem. E é isso, né, gente? Quem nunca teve esses pensamentos intrusivos, né? Ele obedeceu. Nossa, Não, mas, gente, pensamento intrusivo sei lá, véi. Nem sei que exemplo dar aqui, mas não. she's so crazy, I love her. Você é tão, linda, você é tão criativa. Ele obedeceu os pensamentos intrusivos dele. Um divo. Mas no tempo... Não. Um divo também não, né? Vamos lá? Não se passa também, fazendo favor. Tempo a gente ficou super puto, né? Todo mundo ficou muito bravo com a situação. Mas hoje em dia, a gente tem que dar risada das coisas que aconteceram, porque... Mano, vai ficar pensando, tipo, de um lado negativo, sendo que o garoto já tá bem, já... Sabe, tem que dar risada com os acontecimentos da vida, os acontecimentos malucos que a nossa vida às vezes nos gera, tá ligado? Então, basicamente é isso. Ah, teve uma coisinha que falaram no meu vídeo que me incomodou. Eu vou falar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Precisa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, não é porque eu tava com olheira no vídeo. É porque a posição do meu celular estava numa posição onde fazia sombra. Os meus cílios faziam sombra com que faziam que eu tivesse olheira. E é por isso. Meu Deus, de todas as... de todas as coisas que... de tudo que ela... Isso é o que ela mais precisava falar. Ela precisava se defender sobre a olheira dela. Moça, as pessoas têm olheira, tá tudo bem. Não precisa se apegar tanto a esse tipo de comentário, não. Poderia comentar? Não é possível. E outra coisa que ficou bastante... Assim, 1000 comentários. Ela, nossa, preciso fazer um vídeo pra responder. Ah, não, acho que esse aqui, olha. Filho da mãe. Vou responder esse aqui. Gente, eu não tava com olheira. Não é isso que eu quis dizer. Era a luz. Então vocês me respeitem. Sério. Né? Que o pessoal comentou bastante. Sobre eu ter passado o blush, depois eu passei o blush de novo. Foi a edição que eu fiz, tá? Foi a edição que eu fiz. Eu achei uma parte que ficou muito legal, que fazia mais sentido se eu colocasse em determinada parte. Aí por isso que o meu vídeo... Quer dizer, aquela história tão bem contada, ainda foi editada e remontada. Então ela realmente se preocupou com a cadência de ideias durante o vídeo. E depois de toda essa edição, o vídeo ainda ficou com aquela fluidez de pensamento tão delicada, tão única. Que roteiro, que concatenação de ideias que ficou o vídeo. O bom é que eu tenho prova aqui que eu percebi isso faz tempo já. Que ela tinha editado coisada. Caramba! Graças a Deus ela teve esse cuidado. Ficou daquele jeito. E é isso, basicamente. Um beijo. E eu não sabia que o vídeo ia viralizar tanto quanto viralizou. Nossa, eu acho que teve mais de 3.400 comentários. Então, é isso. A minha vida, gente, ela tem tanta história maluca. Mano, se eu postar... Desse nível, assim. She's so crazy, I love her. É história muito doidinha. Gente, vocês não sabem, um dia desses, eu estava sem fio dental e eu usei o meu próprio fio de cabelo para tirar uma carne do dente. I'm so crazy. I love myself. Aqui no TikTok, de verdade. Mano, muita gente ia ficar tipo, querida, essa vida é um... Que nojo.
Vai! Gente, o que tá acontecendo? Vamos lá, Sim, tecladinho. é um filme. E, gente, a minha vida é um filme. Porque tem cada história que, meu Deus. E eu acho que eu vou começar Caramba, será? Não começa não, amor. a postar sobre, viu? Não, A não, falar não. sobre e tudo mais. Precisa não. Tá, tamo bem aqui, tamo tranquila. Tamo de boa, tamo serena, tamo... Olha, menina. Tanta história no TikTok, não precisa. A China já vê tanto vídeo todo dia nosso. A China é obrigada. Ela é obrigada a ver a nossa cara. 24 horas. Será que tá precisando? Porque é algo que eu sempre quis fazer. Ficar postando vídeos, falando da minha vida e tudo mais. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Criar Às vezes a gente tem que se despermitir. Às vezes a gente tem que se desautorizar. Sabe aquela música? Vamos nos permitir. Aqui é o contrário. Vamos despermitir. Melhor, né? Concordo com a Beta. Se desempoderar. Se for nesse nível de história, a gente pode estar evitando. Se bem que gerou entretenimento a ponto dela viralizar, né? Se a questão for monetizar, talvez ela se dê bem também. Então, Às vezes a gente precisa se construir de novo. Porque a desconstrução às vezes foi longe demais. Às vezes a gente precisa voltar a se odiar. não precisa tanto. É tudo culpa do feminismo. conteúdos nessa vertente. Eu adoro que a Beta ela é muito irônica. Eu amo muito. É isso, então. Um beijo e um queijo. Você tá mutada de novo, Beta. Pra variar. Volta e meia ela faz isso. Vamos ver quanto tempo ela demora pra perceber. Eu tô falando no mudo, desculpa. Foi Ah bom lá. que eu falei no mudo, porque eu não queria. Eu tava falando que eu fiz tanta referência da Alexandra que no final ela terminou com um beijo e um queijo. E essa aí só quem é fã raiz vai lembrar. Tia Xanda, eu preciso me destruir. É isso que eu tenho a dizer sobre esse vídeo. Por favor, comece a se odiar. Pare de se amar. Eu acho que chega. Gente, é isso. Foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu queria uma história que fosse mais rápida, mais simples enfim, e que fosse esse tipo de fofoca fútil, sabe? Assim, não fofoca, não é nem fofoca, mas tipo assim, que não tenha enfim, desfecho, um monte de coisa e que fosse muito complexa, sei lá, enfim, que fosse essa coisa assim, tipo assim. Ai, vocês entenderam? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo lá da Beta. Eu deixei minha curtida aqui. Eu não sei se vocês conseguiam ver, mas ó, pera lá. Ó, tá aqui, tá vendo? Aqui, minha curtida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, que eu tô aqui toda semana com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!